Suas emoções negativas não são um problema. Elas estão gritando algo que você precisa urgentemente ouvir. Existe uma causa raiz simples que explica por que o sofrimento emocional persiste mesmo quando você tenta escapar. Hoje eu vou te mostrar como transformar essa dor em decisões que liberam sua mente de vez. Se ansiedade e peso emocional são constantes na sua vida, esse vídeo é obrigatório para você. Na formação em psicanálise que eu estou fazendo pelo Instituto UFD, teve um momento que me fez parar. A gente estava estudando o sofrimento emocional e o que me chamou a atenção não foi a complexidade do tema, foi justamente o oposto. Na maioria das vezes, a raiz do sofrimento emocional é simples. Não nasce das emoções, nasce de decisões que foram evitadas. A sua reação é uma decisão. E quando eu ouvi isso, eu comecei a olhar para a minha própria vida e para as pessoas ao redor com olhos diferentes. Quantas pessoas você conhece que vivem carregando um peso emocional que nunca foi resolvido? Um relacionamento que não está bem, um trabalho que não faz sentido, uma situação financeira que permanece indefinida há anos. Talvez você seja uma dessas pessoas. E talvez esse peso que você sente não seja fraqueza, talvez seja um aviso. Quando falamos sobre saúde emocional, precisamos entender que essa área impacta diretamente no corpo. Quando você vive em estados emocionais negativos de forma crônica, o organismo responde. Um exemplo disso é o cortisol, o hormônio do estresse. Quando ele permanece elevado por muito tempo, ele começa a afetar a sua imunidade, seu metabolismo, qualidade do sono e processos inflamatórios. O corpo lida bem com o estresse temporário, pontual, mas o prolongado afeta. Pesquisas de Robert Sapolsky, professor da Stanford University, mostram como o estresse crônico afeta profundamente o organismo humano. Dominar as emoções não é apenas algo psicológico, é algo fisiológico também. E a primeira coisa que eu aprendi sobre isso é simples, mas é poderoso. Pare de se colocar como vítima. Quanto mais você se enxerga como alguém fraco diante das circunstâncias, acreditando que outras pessoas são os vilões da sua história, pior tende a ser o seu estado emocional. Você precisa se enxergar como protagonista da sua própria história. Cada situação que acontece na sua vida pode ser interpretada como um desafio que desenvolve você. Vou dar um exemplo simples. Alguém fecha você no trânsito. Se aquilo estraga completamente o seu dia, provavelmente não é o trânsito o problema. O problema é que você possui regras internas muito rígidas sobre como as coisas deveriam acontecer. Quando o mundo não segue essas regras, você reage emocionalmente. Quanto mais inteligência emocional você desenvolve, mais flexível você se torna diante das situações. E quando você começa a observar suas próprias reações, você percebe algo ainda mais profundo. A maior parte dos problemas emocionais não nasce das emoções, nasce de decisões evitadas. Quando a dor emocional aparece, ela não é apenas um sofrimento, ela é uma informação. Ela está mostrando que existe algo na sua vida que precisa ser resolvido. Um exemplo muito comum hoje é a ansiedade. Muitas pessoas dizem, eu sou muito ansiosa, eu tenho ansiedade. Mas a ansiedade muitas vezes não é a causa, ela é um sintoma. A pergunta mais importante a se fazer é: por que você está ansioso? Na maioria das vezes, a ansiedade aparece porque existe algo na vida da pessoa que não está resolvido. Uma decisão, um relacionamento, uma escolha profissional, uma situação financeira. Quando algo importante permanece indefinido por muito tempo, a mente começa a gerar tensão emocional. E essa tensão aparece como ansiedade. As emoções negativas são como um detector de fumaça. Quando existe fumaça, o detector faz barulho. O barulho não é o problema, ele é um aviso. Ele está avisando que algo precisa ser resolvido. Se você cobre o detector com pano para ele parar de fazer barulho, o incêndio não desaparece. Anestesiar a dor emocional é exatamente isso. O alerta desaparece, mas o problema continua. E aqui entra um fenômeno muito comum. Quando as pessoas sentem dor emocional, elas procuram formas de se anestesiar. Comida, principalmente açúcar, doce, alimentos gordurosos. Esses alimentos produzem uma sensação rápida de prazer no cérebro. Mas esse prazer não resolve o problema. Séries, redes sociais,
celular, distração constante, álcool. Muitas pessoas chegam em casa e dizem: eu preciso de uma cerveja. Na maioria das vezes, o que está acontecendo é uma tentativa de anestesiar o estresse emocional do dia. Mas no dia seguinte, tudo continua igual. O relacionamento continua ruim, as contas continuam em aberto, o trabalho continua frustrante, nada foi resolvido. Quanto mais a pessoa se anestesia, menos resolve o problema. E quanto menos resolve, mais dor emocional se acumula. Problema não resolvido, dor emocional, anestesia e o problema continua. Imagina uma pessoa que vive um relacionamento em que se sente ignorada. Em vez de enfrentar a situação, ela começa a comer compulsivamente. A comida vira anestesia. Mas quanto mais se anestesia, mais o problema continua existindo. Quando a dor é finalmente enfrentada, aí surge a coragem para conversar, para resolver e para tomar decisão. O mesmo acontece na vida profissional. Tem pessoas com carreira estável, renda e reconhecimento que sentem um vazio constante. E passam anos tentando preenchê-lo com distração. Mas esse vazio não se preenche com distração, só se preenche com aquilo que faz realmente sentido. Por isso, resolver problemas é uma das chaves da saúde emocional. Quando você não toma uma decisão, você ainda assim tomou uma decisão. Você decidiu permanecer exatamente onde está. Não agir também é uma escolha. O futuro é construído no presente. As decisões que você toma hoje constroem o futuro que você terá. Quando você assume responsabilidade pelo presente, grande parte da ansiedade em relação ao futuro diminui. Então eu quero te deixar com uma prática simples. Escreva as decisões que você precisa tomar. Quais decisões esse vídeo está despertando em você? Quais mudanças precisam acontecer na sua vida? Quando você escreve uma decisão, você aumenta muito a probabilidade de agir. E agir é o primeiro passo para transformar a sua saúde emocional. Então você descobriu que sofrimento emocional nasce de decisões evitadas, não das decisões em si. E como o estresse crônico ataca o corpo, enquanto anestesias temporárias só agravam o ciclo. Não é fraqueza, é detector de fumaça avisando que algo precisa ser resolvido. Relacionamentos, carreira, finanças, escolhas pendentes. Assuma o protagonismo, escreva suas decisões agora e veja a ansiedade se dissolver com a ação. Se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.